campanha do ódio, da violência e da mentira obtém a maioria nas urnas. Dilma se reelege com quase 52% dos votos. À sua frente, uma economia estagnada e o fantasma do impeachment. Pode contar com a gente, governanta, para vigiá-la. Dilma Rousseff, do PT, que vai fazer 67 anos no dia 14 de dezembro próximo, reelegeu-se presidente da República. Com a apuração concluída, ela conquistou 51,64% dos votos, contra 48,36% de seu oponente, Aécio Neves, do PSDB. Em números absolutos, 54.501.118 contra 51.041.155, uma diferença de 3.459.963. Dilma conquista o segundo mandato de forma legítima, segundo as regras do jogo, mas é importante destacar um aspecto importante. O eleitorado brasileiro é composto, neste 2014, de 142.821.348 pessoas. Logo, ela foi eleita por apenas 38% dos eleitores. Votaram em branco 1.921.819 pessoas, 1,71%, e preferiram anular outros 5.219.787, 4,63%. Ocorre que um contingente gigantesco de 30.137.479, 21,1% do total, preferiram não comparecer às urnas. Vale dizer, 37.279.085 pessoas, quase a população da Argentina, preferiu não votar em ninguém. Estamos falando de mais de um quarto do eleitorado, 27,44%. E assim é com o absurdo instituto do voto obrigatório. Um presidente é ungido, note-se, com o voto da minoria do eleitorado. Parece-me que um dos deveres de Dilma é tentar atrair a adesão daqueles que preferiram outro caminho. E é nesse ponto que as coisas podem se complicar para ela. Vamos ser claros, o PT não se caracteriza exatamente por fazer campanhas limpas. Gosta de dossiês e de montar bunkers para destruir reputações. Adere com impressionante presteza às práticas mais odientas da política. Transforma adversários em inimigos. Não distingue a divergência legítima da sabotagem e o oponente de um alvo a ser destruído. Julga-se dotado de um exclusivismo moral que lhe confere o suposto direito de enlamear a vida das pessoas. Não foi diferente desta vez. Ou foi? A violência retórica e as agressões assumiram proporções inéditas. Nunca se viram tanta baixaria, tanta sordidez e tanta mentira numa campanha. Vejam de novo o placar. Dilma venceu Aécio por uma pequena diferença. Quantos desses votos são a expressão do terror, do medo, do clientelismo mais nefasto? Não. Não se trata, é evidente, de taxar os eleitores de Dilma de desinformados, até porque, felizmente, a democracia ainda não inventou um mecanismo que distinga os bons dos maus votos. Mas é preciso ser um pilantra para ignorar que pessoas economicamente vulneráveis, que estão à mercê do Bolsa Família, acabam decidindo não exatamente com menos informação, mas com menos liberdade. Multiplicaram-se aos milhares as denúncias de chantagens aplicadas contra as pessoas que recebem benefícios sociais do Estado brasileiro. Cadastrados do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida passaram a receber torpedos e a ser bombardeados com panfletos afirmando que a Aécio extinguiria os programas, como se estes pertencessem ao PT, não ao Brasil. De própria voz, Dilma chamou os tucanos de inimigos do salário mínimo, que teve ganho real acima de 85% no governo FHC, superior, proporcionalmente, aos reajustes concedidos pela própria presidente reeleita. E daí? As mentiras sobre o passado foram constrangedoras. FHC teria entregado o país com uma inflação maior do que a que recebeu. Tucanos teriam proibido a construção de escolas técnicas. O governo PSDBista teria sido socialmente perverso e vai por aí.
Sobre o futuro do Brasil, não disse uma miserável palavra a não ser um daqueles miraculosos programas. Agora é a vez do mais especialidades. Quantos dos 3.459.963 votos que Dilma obteve a mais do que Aécio se consolidaram justamente no terror? Ora, esbarrei em São Paulo com peças verdadeiramente sórdidas de agressão à honra pessoal do tucano. Estatais foram usadas de maneira vergonhosa na eleição, como se viu no caso dos Correios. Em unidades de bancos públicos, como o CFBB, houve farta distribuição de panfletos contra o candidato do PSDB. É claro que o medo, ainda que por margem estreita, venceu a esperança. Dilma assumirá um novo mandato, no dia 1º de janeiro, com boa parte dos brasileiros sentindo um certo fastio de seu governo. O pior. O país parou de crescer, os juros estão nas nuvens, e a inflação, raspando o teto da meta. Dilma também não tem folga fiscal para prebendas, e o cenário internacional não é dos mais hospitaleiros. Não será fácil atrair aqueles que a rejeitaram, porque vão lhe faltar os instrumentos de convencimento. Petrolão. Mas Dilma já assumirá um novo mandato nas cordas. Além de todas as dificuldades com as quais terá de lidar, há o estupefaciente escândalo do Petrolão. A ser verdade o que disse sobre a Ladoleiro Alberto Youssef, não vai terminar o mandato. Será empichada, e por boas razões. O escândalo não vai se desgrudar dela com tanta facilidade. Youssef pode estar mentindo. Até pode. Mas ele deve conhecer as consequências de fazê-lo num processo de delação premiada. Ele pode não servir para professor de educação moral e cívica, mas burro não é. E que se note, em meio a crises distintas e combinadas, a governanta promete engatar uma reforma política, com apelo a plebiscito. Vem tempos turbulentos por aí, podem esperar. Dilma venceu por um triz, porque o terrorismo funcionou. Sua campanha foi bem além do limite do razoável. Seu governo já nasce velho, com parcela considerável do eleitorado a lhe devotar franca hostilidade. E, por óbvio, seus camaradas à esquerda não vão lhe dar folga. A petista assumirá um novo mandato no dia 1º de janeiro, tendo à frente o fantasma do impeachment e a realidade de uma economia estagnada. O Brasil vai acabar? Não. Países não acabam. Eles podem entrar em declínio permanente. Mas Dilma pode ficar tranquila. Nós nos encarregaremos de lembrar que ela foi eleita para governar um país segundo regras que estão firmadas pelo Estado de Direito. Ela pode contar com a nossa vigilância. Agora, mais do que nunca. Por Reinaldo Azevedo.